E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos começar a estudar as progressões geométricas. Progressão geométrica, também chamada de PG. Bom, a gente já estudou progressão aritmética, PA, e agora a gente vai começar a PG. E tem muitas coisas em comum entre a PA e a PG. Mas vamos começar aqui com um exemplo de uma PG. Por exemplo, 1, 2, 4... 8, 16, 32 e assim por diante. Assim como a PA, a PG é uma progressão, ou seja, vai ser uma sequência de números. Porém, na PA, se você se lembra, a sequência é dada através de uma soma. Por exemplo, um exemplo de PA aqui. Nós temos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5... e assim por diante. Ou seja, os números são dados através de uma soma. Então, para chegar do 1 para chegar no 2, eu somei 1. 2 para o 3, somei 1. 3 para o 4, somei 1. 4 para o 5, somei 1. Ou seja, os próximos números são dados através de uma soma. A diferença é que na PG, os próximos números... vou escrever números... Os números seguintes são dados através de uma multiplicação, né? Ou através de um produto. Produto, multiplicação, a mesma coisa. Ou seja, para a gente chegar no próximo número, nós vamos ter que usar uma multiplicação, não uma soma. Como eu disse, aqui na PA a gente somava o que a gente chamava de razão. Para 1, para chegar no 2, eu somei 1. 1 é razão. O 2 para o 3, somei 1. 3 para o 4, somei 1. 4 para o 5, somei 1. Na PG, a gente vai fazer diferente. A gente não vai somar. A gente vai multiplicar por alguma coisa. Então, para o 1, para chegar no 2, eu multipliquei por 2. Para o 2, para chegar no 4, eu multipliquei por 2. 4, para chegar no 8, eu multipliquei por 2. Né? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. E assim por diante. Ou seja, na PA a gente usa uma soma, na PG a gente usa uma multiplicação. E assim como na PA a gente chamava de razão o número que a gente soma, ou seja, aqui a gente soma mais um, aqui soma mais um, aqui soma mais um, aqui soma mais um, e assim por diante. Aqui, a razão que a gente chamava de R é igual a 1. Aqui também terá razão, e a razão será o número que a gente está multiplicando. Porém, nós vamos representar por outra letra, não por R, e sim por Q. Q a gente representa como sendo a razão da PG. O R é a razão da PA, o Q é a razão da PG. E, no nosso caso, neste exemplo que nós demos aqui, a razão é 2. Por quê? Para o número, para a gente chegar no próximo, a gente multiplica por 2 nessa PG. Deixa eu dar um outro exemplo de PG. A sequência, por exemplo, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 29 e assim por diante. Essa daqui é uma PG. E a gente pode perceber que a razão nesse caso é igual a 3. Porque 3 para chegar no 9 eu multiplico por 3. 9 para chegar no 27 eu multiplico por 3 e assim por diante. Então todos os números aqui, para chegar no próximo eu multiplico por 3. E uma observação, a volta também é válida, certo? Do 729 para chegar no 243, nós dividimos por 3. No 243 para chegar no 81, a gente divide por 3. Então a razão desta PG é 3. E assim como nós fizemos na PA, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de termo geral. Ou seja, é uma escrita genérica para os termos da progressão. Tinha na PA, tem também na PG, só que é diferente. Nós vamos deduzir de um modo muito semelhante. Ou seja, vamos fazer o seguinte. O A2... e antes de eu falar assim, deixa eu só relembrar uma coisa. Na PA, nós dávamos nomes a cada termo. E nós chamávamos de A alguma coisa. Nós colocamos A e algum índice aqui embaixo, certo? Então, aqui, o 1, nesse caso, é o A1. O 2 é o A2. O 4 é o A3. O 8
é o A4. O 16 é o A5. O 32 é o A6. E assim por diante. Nesta outra PG aqui, o 13 é o A1, o 9 é o A2, o 27 é o A3, e assim por diante. Ou seja, o A1 é o primeiro termo da progressão, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, e assim por diante. Ou seja, indica qual que é o termo. Então, se é o quinto termo, é o A5. A gente sempre começa contando do 1. Então, agora sim, vamos deduzir o termo geral de uma PG. Bom, o A2, ou seja, o segundo termo da PG, é o A1 vezes a razão, certo? Porque o A2 é o termo que vem depois do A1. Para chegar no A1 para o A2, nós vamos multiplicar pela razão. O A3 é igual ao A2 vezes a razão. Raciocínio semelhante. O A3 está logo depois do A2. Então, para chegar do A2 no A3, como é uma PG, nós multiplicamos pela razão. E isso nós podemos escrever de outro modo, certo? Porque o A2 é justamente isso daqui. Então, é o A1 que multiplica a razão. Isso daqui é o A2. E como a gente viu, multiplica a razão. Ou seja, isso é A1 vezes a razão ao quadrado. E o A3? Bom, o A3 é o A2... Opa, desculpa, A3 não, A3 já foi. É o A4. O A4 é o A3 vezes a razão. Mas nós vemos que o A3 é A1 vezes Q quadrado. Então, substituindo ali, isso daí vai ficar A1 vezes Q quadrado, que é o A3, vezes a razão. Isso vai ficar A1 vezes Q ao cubo. O A5 vai ser o A4 vezes a razão. O A4 é A1 vezes Q ao cubo. Então, substituindo ali, isso daí vai ficar A1 vezes Q ao cubo, que é o A4, vezes Q. O que vai ficar é 1 vezes Q elevado a 4. E assim por diante. Nós poderemos continuar essa sequência. Mas o que nós podemos perceber de interessante é o seguinte. Aqui tem o potencial 1. Nessa continuação que nós estamos tendo, para o A2 é o A1 vezes a razão elevada a 1. O A3 é o A1 vezes a razão elevada a 2. O A4 é o A1 vezes a razão elevada a 3. O A5 é o A1 vezes a razão elevada a 4. Ou seja, um termo está sendo sempre o A1 vezes a razão elevado ao índice menos 1. Ou seja, o A2 é o A1 que multiplica o Q elevado a o Q? O 2 menos 1. Para o A3 é A1 vezes Q elevado a 2, né? Que é 3 menos 1. Aqui, 3 menos 1 igual a 2. 3 menos 1, ficou estranho. 3 menos 1 é igual a 2. Ou seja, se a gente subtrair 1 aqui do índice do A, a gente chega na potência da razão. Então, nós podemos generalizar e chegarmos no termo geral. Então, o termo geral é o AN. O termo AN, certo? Para generalizar, o enésimo termo da PG vai ser o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. E esse é o termo geral da PG. Como a gente pode perceber, é isso que está acontecendo. Todos os termos estão sendo o A1 que multiplica a razão elevada a uma potência. Que potência é essa? É o índice do A menos 1. O A5 é A1 vezes Q elevado a 4. 4 é 5 menos 1. Certo? E nós podemos ver que isso continua. Então, esse é o termo geral da PG. Só que esse termo nós podemos ver que está em função do A1. Pode ser que algumas vezes nós não tenhamos justamente o A1 como informação. Então, nós podemos generalizar ainda mais. E para isso, vamos considerar uma PG do seguinte tipo. E aqui eu vou representar alguns números, mas eu não vou começar do A1, certo? Eu vou pegar, é como se eu estivesse olhando o meio de uma PG. Então, vamos supor que aqui nós temos o 8, o 16, o 32, o 64, 128. E assim por diante. Continua, certo? Eu só estou representando uma parte da PG. Entenda que isso aqui está no meio da PG.
Então, o que a gente pode ver? Para começar, qual que é a razão dessa PG? A razão nós podemos ver que é 2. Porque 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32, e assim por diante. E uma observação, um modo interessante de a gente descobrir a razão é o seguinte. A razão vai ser um certo termo, AN, um enésimo termo, dividido pelo AN mais 1. E não decore isso aqui como uma fórmula, certo? Eu só escrevi uma coisa matemática que a gente pode perceber. Se a gente pega... desculpa, eu escrevi errado aqui. Não é o N mais 1 aqui, não. O mais 1 está aqui, certo? Porque o que a gente pode perceber? Se a gente pega o 128 e divide por 64, a gente chega em 2. Ou seja, para chegar... A gente tem um número de uma PG. Para chegar no da frente, a gente multiplica pela razão. Então, se a gente pegar o da frente e dividir pelo de trás, a gente vai chegar na razão, certo? Operação inversa. Então, se a gente tem um qualquer termo AN mais 1, o AN mais 1, se a gente divide pelo AN, que é o número de trás, nós chegamos na razão. Certo? Então, como eu disse, não decore isso aqui como uma fórmula, mas é um raciocínio que a gente pode perceber, é algo muito intuitivo. A gente tem um número daqui, divide pelo de trás, nós vamos chegar na razão. Justamente porque deste número para chegar no da frente, nós multiplicamos pela razão. Mas então, falado isso, vamos ao termo, como eu disse, mais generalizado ainda para uma PG. O que nós conseguimos perceber? Vamos supor que o 8, não, vamos dizer o 16, não, o 8 mesmo, vamos dizer. O 8 é o A10, só vamos supor. Então, o 128 seria o A14, certo? Aqui, A11, A12, A13 e A14. E o que a gente pode perceber? Para chegar do 8 ao 16, eu multipliquei por quê? 16 por 32 eu multipliquei por quê? Do 32 para o 64 eu multipliquei por quê? 64 para o 128 eu multipliquei por quê? E o que a gente pode perceber? Quantas vezes eu multipliquei por quê? Eu multipliquei 4 vezes por quê? Então, do 8, multiplicando cada vez por quê, eu chego em 16, 32, 64, 128. Ou seja, para eu chegar do 8 até o 128, eu tenho que multiplicar por quê 4 vezes, certo? Por quê? Se eu multiplico uma vez, eu chego no da frente. Se eu multiplico por 2 vezes, eu chego no que está 2 vezes à frente. E como o 128 está 4 números à frente do que o 8, eu multiplico pela razão 4 vezes. Multiplicar Q vezes Q vezes Q vezes Q é Q elevado a 4. Então, o que a gente pode perceber? 14 menos 10 é igual a 4. De onde eu tirei esse 14 e esse 10? É o índice aqui do A. Certo? E como eu disse, esses A10, A14 que eu coloquei é só para ilustrar. Vamos supor que não fosse um A10 ou um A14. Fosse um número genérico. Vamos dizer que o 8, ele é... O 8 é o AM, vamos dizer, generalizando. E o 128 é o AN. E o que a gente pode perceber? Nós vamos multiplicar o AM pela razão quantas vezes? Bom, pela diferença entre N e M. Então, qual que vai ser o termo geral? Vai ser o AN vai ser igual ao AM, que multiplica a razão elevado a N menos M. E esse é um termo mais generalizado da PG. Por que isso é verdade? Vamos pensar. Bom, eu tenho um termo AN, um AM, certo? O AM está vindo na frente. Está primeiro o AM, depois lá para frente está o AN. Quando eu vou multiplicando o AM pela razão, eu multiplico uma vez, eu chego no número que está uma vez à frente. Se eu multiplico pela razão 2 vezes, ou seja, por Q ao quadrado, eu chego no número que está 2 vezes à frente. Se eu multiplico por Q ao cubo, eu chego no número que está 3 vezes à frente. Ou seja, para chegar do AM ao AN, eu vou ter que multiplicar pela razão o número de vezes que está longe o AN do AM. De novo, para chegar do AM ao AN, eu tenho que multiplicar pela razão quantas vezes? Bom, exatamente
o número de vezes, o número de elementos que tem entre o AM e o AN. Quando eu multiplico uma vez, eu chego no que está 1 à frente, 2 vezes no que está 2 à frente. Ou seja, se eu descubro quantos elementos, o quão longe está o AN do AM, é exatamente esse número de vezes que eu tenho que multiplicar pela razão. Como a gente conseguiu aqui ver pelo 128. O 128 está 1, 2, 3, 4 termos à frente do 8. Então, se eu pego o 8 e multiplico pela razão 4 vezes, ou seja, 8 vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q, ou seja, vezes Q é a quarta, eu chego no 128. Então, eu vou pegar o AM e eu multiplico pela razão elevado a distância, entre aspas, que está o AM do AN. Ou seja, assim, eu vou estar multiplicando o AM o número de vezes suficiente para que chegue no AN. E a gente pode conferir que essa equação é até verdade se a gente considera o M igual a 1. Se a gente usasse M igual a 1, a gente ia chegar desta equação e chegar justamente nesta daqui. Bom, esse é o vídeo de introdução à progressão geométrica. Nós vamos ter vídeos de exercícios e propriedades para isso ficar mais claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo. Bons estudos, um abraço e até a próxima.